Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, de Jesus, permaneça em nossos corações, hoje e sempre, e que a espiritualidade maior se faça presente entre nós. Falaremos hoje sobre os espíritas verdadeiros. O que é espiritismo? E o que é ser espírita? A doutrina espírita ela é composta de 5 obras que abrange questões científicas, filosóficas e morais ou religiosas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Isso são 5 livros da codificação de Kardec. Trazida ao nosso conhecimento pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. A doutrina espírita ou espiritismo, ela se apoia em alguns princípios básicos que dão ao espírito uma fé fortalecida na razão que compreende aquilo que crê. Compreende aquilo que crê, ou seja, ele acredita em tudo aquilo que ele estudou, tudo aquilo que ele aprendeu no seu decorrer do tempo. A existência de Deus é o primeiro princípio básico do Espiritismo. O Criador, ele surge como a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e como nosso Pai celestial, segundo o Mestre amado, Jesus. A existência e sobrevivência do espírito com a morte do corpo físico, ou seja, a morte não existe, o que é comprovado pelas manifestações mediúnicas, experiências de quase morte, sonhos e projeções espirituais e lembranças de vidas anteriores. As manifestações mediúnicas se dão nos trabalhos mediúnicos dos centros espíritas, onde os espíritos se comunicam através do médium para aquele grupo de estudo, de trabalho. A experiência de quase morte, quantos sabemos que entrou em coma profunda e ficou muito tempo depois retornando à vida normal. Eles relatam alguma coisa que eles viram. Os sonhos, que não é senão um desdobramento, que nós se deslocamos, o espírito se desloca para a espiritualidade, traz recordações na volta ao corpo. As projeções espirituais, as lembranças de vidas anteriores, tudo isso são possíveis para nós. A pluralidade das existências, a reencarnação, isso é o retorno do espírito à vida material, em um novo corpo, ligado definitivamente a este, desde o momento da concepção. É prova da justiça de Deus que possibilita a oportunidade de reparação àquele que se arrepende, independente do tempo que isso leve. Possibilita o melhoramento progressivo, que é a lei do progresso, que é natural. Quanto maior o progresso espiritual, maior a liberdade e, consequentemente, maior a responsabilidade. Quanto mais sabemos, mais responsáveis nós somos por aquilo que aprendemos. O livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, nós construímos nossa evolução a partir das boas escolhas que fazemos. Esse é o livre-arbítrio de nós escolhermos aquilo, de realizarmos as nossas escolhas. Mas a lei de causa e efeito sempre está presente, que nós responderemos por todas as nossas escolhas. Revela
o planejamento reencarnatório, feito no plano espiritual, nosso mundo de origem, antes de reencarnarmos. E destino, o nosso destino após a morte do corpo físico. Ele é realizado antes da nossa reencarnação. Tudo isso são planejamentos que nós fazemos antes de reencarnarmos. A comunicabilidade entre o plano físico e o plano espiritual. Essa interligação nos dois planos. Faz-se por onde? Pela mediunidade. O médium é um intermediário entre os dois planos da vida. Todos somos médiums, independe da crença que nós temos. Somos médiums. Seja ostensivamente, aqueles que trabalham, seja de uma forma sutil, aqueles que somente têm uma percepção, ou pela intuição, que nós somos intuídos, e tem os que têm pela intuição, uma percepção maior. Pluralidade dos mundos habitados. A matéria existe em variados graus, desde a mais densa até a menos densa. Revela uma classificação dos mundos em que a Terra ocupa o segundo grau na evolução, como mundo de provas e expiações, destinada a espíritos ainda imaturos no mundo, no bom uso do seu livre-arbítrio. Os espíritos nos dizem que de 5 mundos nós somos o segundo ainda. Então nós temos 3 mundos ainda pela frente. Veja que o trabalho é longo. Então vamos pôr mãos à obra, né? O espírita é aquele que encontra no espiritismo respostas para as suas questões existenciais, entendimento sobre a nossa posição dentro do contexto da vida maior, que se sabe imortal em mais uma experiência transitória na carne, com o objetivo de trabalhar o seu crescimento moral, buscando ser hoje melhor do que ontem e automaticamente amanhã melhor do que hoje. Busca aliar a vigilância à oração, para não se perder ou se desviar na jornada das lutas redentoras da vida, que o orgulho e o egoísmo são nossos maiores inimigos e que definitivamente, fora da caridade, não há salvação. Não há outro caminho. Sendo a caridade o amor em ação, temos que a máxima que servirá ao espírita como estrela guia será sempre a de que nos cabe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Quem nos disse? Jesus nos disse, quando aqui esteve. Mas, como sabemos que ainda estamos longe da perfeição, Kardec nos oferece como definição do verdadeiro espírita aquele que busca transformar-se moralmente, esforçando-se em conter as suas más tendências, vivendo o desafio dos dias difíceis que todos estamos atravessando, nesse momento de transição para a nova era, a era da regeneração da humanidade. Assumimos um compromisso com a fraternidade, em que quer que ela nos surja como oportunidade a nós. No Livro dos Espíritos, na pergunta 839, nós temos lá que é repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós.
E a resposta que ele nos dá é falta de caridade e ofende a liberdade do pensamento. Toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. A única marca que deve haver entre nós é a fraternidade, do amor que une verdadeiros irmãos que somos. Perante Deus nós somos todos irmãos. O Divaldo Pereira Franco, numa psicografia pelo espírito Viana de Carvalho, ele nos diz que o espiritismo possui os elementos indispensáveis para operar a mudança social. Isto é, criar os recursos hábeis, através dos quais, iluminando a criatura, esta se encarregará de promover o progresso da sociedade e acelerar a fraternidade, a vivência do bem. Dispensando quaisquer sinais exteriores de identificação, os que professam a doutrina espírita fazem-se conhecidos pela conduta moral e as ações de caridade em que se empenham. Somente um número reduzido de estudiosos e investigadores assume a postura de trabalhar em favor da sua divulgação, ampliando os horizontes terrestres, para propiciar-lhes a felicidade através da renovação moral dos seus membros. São esses os espíritas verdadeiros, ou espíritas cristãos, pela sua aceitação e prática do código moral estatuído por quem? Por Jesus. Muitos fogem das suas fileiras porque em realidade jamais se impregnaram dos ensinos espíritas, havendo sido frequentadores de reuniões ou admiradores de pessoas de destaque no grupo, sem que experimentassem um sentimento de simpatia pela doutrina em si mesma e interesse pela sua evolução espiritual. O espírita de coração, aquele no qual o espiritismo encontra ressonância, produzindo uma revolução para melhor, abre-se ao seu conteúdo e aprende a ser feliz, elegendo a caridade como a estrada moral a caminhar sem cansaço. Sabe que o abandono de muitos companheiros resulta da sua imaturidade espiritual e, em vez de censurá-los, permanece fraterno, mesmo quando hostilizado ou perseguido. É manso sem envolver-se na hipocrisia ou no interesse perturbador. A sua energia manifesta-se através da presença, da perseverança nas atividades doutrinárias que abraça. Não tem a presunção de impor-se, de converter os demais. São os seus atos que despertam a atenção, a crença que vivenciam. O seu entusiasmo é encantador, nunca exaltado, porquanto aqueles que pretendem introduzir nos demais a convicção de que fazem portadores proporcionam mais males à divulgação do espiritismo do que benefícios. O verdadeiro espírita não sente completado, mas em construção evolutiva, sempre tendo o que aprender, sempre, o dia todo, todos os dias aprendendo. Ele estuda sempre, observando
as ocorrências e buscando retirar o melhor proveito, a fim de crescer emocionalmente sempre mais. Certamente encontramos na sociedade homens e mulheres nobres e bons, que sem conhecimento dos fatos e dos ensinamentos do Espiritismo podem ser considerados como espíritas. Eles creem em Deus, na imortalidade do espírito e na sua comunicação, na justiça divina, no processo de evolução lento, gradativo, seguindo a moral evangélica. No entanto, o discípulo sincero da doutrina, que a vive e a ensina em palavras, em atos, é conscientemente espírita e verdadeiro cristão. O Allan Kardec, ele sempre nos seus livros, ele diz que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz para a sua transformação moral, para vencer suas tendências para o mal. O verdadeiro espírita é aquele que aceita os princípios básicos da doutrina espírita. Quando se pergunta ao praticante: você é espírita? Comumente ele responde: estou tentando ser. Na verdade, a resposta deveria ser sem hesitação: sou espírita. Quanto ao fato de ser perfeito, ou qualquer qualificação moral, é outro assunto, que não isenta o praticante de ser preciso na sua resposta. Allan Kardec foi claro quando nos afirmou que reconhece o espírita pelo seu esforço, pela sua transformação, e não pelas suas virtudes ou pretensas qualidades raras nos habitantes deste planeta. O que acontece com frequência, seja iniciante ou mesmo com os mais antigos, é que será mais cômodo não assumir uma postura mais responsável ou permanecer com um pé na canoa e outro na terra. Admite-se até, em determinadas ocasiões, que se queira dar uma demonstração de modéstia, mas que não se justifica sob o ponto de vista de definição pessoal. Um padre referiu-se aos católicos que frequentam o centro espírita como os habituais passes e a água fluidificada, e passam a vida sem ter a mínima noção do que representa o passe e a água. Esses são os católicas que eles consideram, né? Como chamar os espíritas que se dedicam aos trabalhos dos centros espíritas, mas que continuam batizando os filhos, casam os filhos na igreja, com as cerimônias habituais e fazem a primeira comunhão, com as tradições da Igreja Católica? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele fala que, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados que caracterizam o verdadeiro espírita, como o verdadeiro cristão, pois um o é mesmo que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam, aos que vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam
nos fatos das manifestações, não compreendem as consequências, nem o alcance moral. Ou se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? Alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é de onde lhe vem a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa, e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou vulgo. Será então necessária, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de grande capacidade que não a compreendem. Pessoas extremamente cultas, conhecedores de muitos assuntos, mas não a compreendem. E moços recém-saídos da adolescência lhes compreendem com admirável precisão. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem, enquanto que a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade. Isso se pode chamar de maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento em sentido especial do espírito encarnado. Toda a bagagem espiritual que os espíritos todos carregam. Isso que conta. Em alguns, ainda são muito resistentes os laços da matéria, que para permitirem que o espiritismo se desprenda das coisas terrenas. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Não percebem mais do que um raio de luz, insuficiente para guiá-los e para lhes oferecer uma vigorosa aspiração, capaz de vencer as suas tendências. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem em novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das suas fraquezas. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo, noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito, que nele domina de modo mais completo a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro,
Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros que se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. É qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outro apenas ouve os sons. Por isso que reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Enquanto um se contenta com o seu horizonte limitado, o outro, que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para desligar-se dele e sempre o consegue. Tem firme a vontade em si. O espírita. Certa vez adentrou um centro espírita um senhor bastante interessado no espiritismo. Era uma noite de palestra que falava sobre o problema do alcoolismo e as influências espirituais que atingem as vítimas deste vício. O expositor abordava o tema de uma forma bastante agressiva, a fim de que a plateia se desse conta da gravidade do hábito de beber, ante a visão espiritual da existência. Desse modo, havia nas colocações do referido estudioso uma severidade necessária. O homem que pegou a palestra pela metade, a certa altura se levantou, pediu a palavra e disse que estava decepcionado com os espíritas, pois viera ali em busca de paz e serenidade e encontrar apenas palavras de reprovação que lhe pareciam pesadas e radicais. Buscara alegria e se deparara com o desencanto. Dito isso, pediu licença e se retirou. Existem pessoas que, à semelhança desse cidadão, taxam o espiritismo como uma doutrina muito severa e que exige demais dos seus adeptos. Isso, porém, não é verdade. Existe, por certo, uma preocupação com os aspectos morais, justamente por representarem a essência dos ensinos dos espíritos. Allan Kardec caracterizou os verdadeiros espíritas, a quem chamou espíritas cristãos, dizendo que seriam aqueles que aprendessem as consequências morais da doutrina. Essa classificação acompanha o raciocínio de que, corrigindo-se o homem, corrigir-se-á o mundo. Porque o mundo é tocado pelo homem. Os verdadeiros espíritas têm, portanto, muito mais do que a preocupação, o desejo de viver bem, de acordo com os valores imperecíveis da vida. Mas isso não impede que sejam alegres e expansivos, sabendo que a alegria verdadeira procede sempre da paz de espírito e nada tem a ver com estímulos falsos e exteriores. O Espiritismo é uma religião que inspira o otimismo, pois seus esclarecimentos objetivos e transparentes não deixam espaços para a revolta da ignorância. Mas, do que ninguém, quem conhece e vivencia a mensagem da vida imortal tem todos os motivos para sorrir. Por isso,
aproveitamos para esclarecer a quem apenas olha o lado austero do Espiritismo, que essa é a religião da consciência desperta e que nem sempre euforia nos lábios significa paz no coração. Pense nisso. Pense agora. Talvez não haja no mundo alegria mais pura que a do sorriso de uma criança, e mais verdadeira que aquela que é fruto do dever cumprido. Então, meus irmãos, que possamos refletir sobre esse tema de hoje, sobre esse verdadeiro espírita. Não devemos ter a pretensão de saber tudo. Nós podemos saber bem pouco, mas que aquele pouco que sabemos, tenhamos o ânimo de usá-lo sempre em nosso benefício e em benefício do nosso irmão que mais necessita. Que Deus nos conceda muita luz, muito discernimento, muita paz, muita tranquilidade no nosso caminhar, para nos tornarmos cada vez mais um espírita de verdade, um espírito com maior conhecimento, e enchendo essa nossa bagagem para no futuro aproveitarmos melhor. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.